A paz e a graça, como é que estão? Passando aqui nessa tarde, hoje na casa da minha sogra. Peguei esse momento agora que tá todo mundo meio ocupado. E o Senhor me fez pensar, refletir sobre as palavras que saem da nossa boca. No livro de Isaías, do capítulo 55 e no versículo 11, diz: assim será a palavra que sair da minha boca. 2 pontos. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. O Senhor falando aqui, nessa passagem aqui no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, que assim é a palavra que sai da boca de Deus. Não volta vazia, mas faz aquilo que Ele quer e prospera para aquilo que Ele designa, para aquilo que Ele determina. Eu quero falar isso acerca de você, acerca de nós. E nós, o que nós temos feito com as palavras que têm saído de nossa boca? As palavras que têm saído de nossa boca, como o Senhor diz aqui, ela não volta vazia. Então a gente sabe que a palavra tem poder. Tanto é que Deus disse: faça-se, e fez. E tudo que Deus fez era bom. A palavra, ela tem poder. Ela tem um poder tão grande, um poder de levantar, de erguer, como ela tem um poder também de colocar por terra, de prostrar uma pessoa, de colocar alguém para baixo. Eu hoje preciso que você entenda que muitas coisas que têm acontecido na tua vida fazem parte dessas palavras que saem da tua boca. O que você tem deixado sair da sua boca? Palavras de bênçãos? Você tem pensado positivo? Você tem deixado que coisas boas saem da sua boca? Você tem falado, profetizado para você mesma? Você tem colocado aí dentro do teu coração as palavras de bênção, as palavras de maldição? O que tem saído da sua boca? Se a palavra, ela tem poder, o próprio Deus diz que assim é a palavra que sair da boca dele, ela tem um desígnio. Ela tem já um destino, que é para fazer a vontade dele e prosperar naquilo que ele determina, que ele designa. Eu quero falar contigo, você pensa que essa prova que você está passando está demorando demais? Talvez sejam as palavras que estejam saindo da tua boca que está fazendo com que isso fique tanto tempo no mesmo lugar. Às vezes as pessoas, elas pedem tanto para o esposo mudar, para a esposa mudar, para a família vir para Jesus. E aí quando começam as coisas a acontecerem, parece que a pessoa se acostuma com aquela vida de derrota que estava vivendo antes. Por exemplo, pede para o marido mudar, o marido ser carinhoso com ela, e quando o marido começa a ficar carinhoso, essa pessoa começa a desconfiar, começa a ficar triste, essa pessoa começa, sabe, a não gostar, a ficar, sabe, procurando minúcias, detalhes. Parece que está sempre esperando por uma coisa ruim que volte a acontecer. Mas afinal, você não está orando para que mude? Se você está orando para que mude, o Senhor, ele vai fazer com que as coisas mudem. Só que a palavra que sai da tua boca, ela tem poder. Tanto é que, se você continuar falando, mas não mudou, mas continua o mesmo, continua a mesma, e você sabe colocar aquilo por cima daquela pessoa que está tentando mudar, que está, afinal, a tua oração está fazendo, né, efeito, o que vai acontecer? A palavra, ela tem poder. Nem sempre vai prosperar, às vezes pode ficar vazia. E aí vai voltar a ser a velha cena que você orava antes, que você pedia antes para mudar. Você pedia tanto antes para os seus filhos virem para Jesus, para virem para os caminhos do Senhor. Aí quando teus filhos vêm para o caminho do Senhor, você começa a ficar chateada. Eu quero falar contigo, mulher de Deus, eu quero falar contigo, homem de Deus, nessa tarde, nessa paradinha que Deus fez para mim e para você hoje. Irmãos, nós mesmos somos sabotadores de nossos sonhos, de nossas conquistas. Veja bem, se Deus já está fazendo a parte dele, e a parte dele já está sendo mudado, muitas coisas aí de você, da sua vida, do ambiente, porque sempre quando Deus quer mudar um ambiente,
o Senhor, Ele trata primeiro com as pessoas. Então, para mim mudar o meu lar, o Senhor vai mudar a minha família, vai começar a mudar por mim, vai começar a mudar naquilo que eu tenho pedido, o Senhor vai falar comigo e vai começar a mudar. Aquele que não tinha vontade de ir para a igreja vai começar a ir para a igreja, os filhos vão voltar para a igreja, os filhos vão voltar para o Senhor, a esposa vai vir para os caminhos do Senhor. Mas parece que tem gente que diz assim, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, né? Mas não é, é a visão. Quando a gente vê, a gente se acostuma tanto com aquilo, né? Tantas vezes com o marido desviado, aí quando o marido volta para Jesus, já acha que porque ele tá muito, que ele tá orando, porque ele tá pregando, porque ele tá orando, tá fazendo a obra de Deus, já tá se achando que ele quer se achar muito santo, mas na verdade não foi aquilo que você pediu. Você não pediu para os seus filhos irem para a igreja e agora eles querem fazer amizade com os jovens da igreja, talvez aqueles jovens que você não gosta muito, porque você talvez não goste dos pais daqueles jovens, você não gosta de alguma coisa daqueles jovens, mas afinal não foi o que você pediu para o Senhor. Eu quero falar contigo hoje. A palavra, assim será a palavra que sair da boca de Deus, e assim também é a palavra que sai da tua boca. Ela tem uma direção, ela tem um desígnio, está determinado. Esta palavra está saindo da boca para fazer o que apraz o Senhor, o que agrada o Senhor, para prosperar para aquilo que está determinado na tua vida. Mas você fica aí paralisada, procurando os pequenos detalhes ainda no meio deste concerto, ainda no andar da carruagem, aonde as melancias estão se ajeitando no meio da caminhada. Coisinha vai ajeitando aqui, uma coisinha vai ajeitando ali, uma coisinha vai ajeitando lá. Para um pouco e pensa, que tipo de palavra tem saído da sua boca? Para um pouquinho hoje. Afinal, você não está orando? Você não está pedindo para o Senhor para que mude essa situação que você está vivendo? Mas não vai mudar do jeito que você quer, num autoclique. Não, vai mudar. Com certeza vai. Mas vai mudar do jeito que Deus quer. Ele sabe, ele já visitou o futuro, ele já sabe o que vai acontecer lá. Paulo, ele diz, eu sempre falo esse versículo, Paulo, ele diz que Deus é aquele que traz à existência o que ainda não há, mas para ele já tem, já existe. O Senhor quer trazer à existência para você a tua oração, que ainda, embora pareça não estar completa, aquele que começou a boa obra já está trabalhando e ele vai ser fiel para terminar. Para um pouco, para e reflita hoje, nessa tarde, reflita um pouco. Que palavras estão saindo da sua boca? Qual é o tipo de pensamento que você está deixando dominar você para que saia tantas coisas negativas na sua boca? Olha, nós às vezes pensamos assim, aquilo que a palavra nos diz, né? Que o que contamina não é o que entra, é o que sai. E às vezes nós pensamos assim, fulano só pensa mal, só fala mal dos outros, o ciclano só acontece tal coisa. E a gente também não para pensar o que a gente deixa as palavras dos outros entrarem em nós e nos contaminarem. Palavras podem entrar em mim, irmã, podem entrar. Se você permitir, elas podem. Podem te paralisar. Podem fazer você esfriar. E o que Satanás ele mais quer é fazer um homem e uma mulher de Deus esfriar. Um homem e uma mulher de Deus esfriando, já não sendo tão ardente aquela chama que continuamente arde perante o altar. Essa pessoa não sendo mais aquela pessoa tão ardente no altar, tão fervoroso, começa a esfriar, começa a proferir palavras negativas. Já começa a achar ruim porque a esposa tá querendo orar demais, ou porque está querendo ir para os ensaios do coral, está querendo... conversando muito com outras irmãs, já começa a procurar detalhes, começa a procurar coisas para então, sabe, fazer com que não tenha um desígnio bom. Nessa tarde, finalzinho de tarde, né, já o início de noite, que Deus já está preparando, daqui a pouquinho eu vou estar ali no culto da congregação Bela Vista, aonde congregamos. Vai estar uma benção o culto hoje. Hoje vai ser o pastor Jorge Silva que vai pregar, vai ser benção, vai ser tremendo. Que palavra você tem deixado sair da sua boca? Porque ela tem poder. Ela tem poder. Essa palavra tem poder.
No meio desse vale, no meio da cova, no meio do deserto, meu amado, eu quero que você comece a profetizar bênção. Quando começa o funeral, você profetiza vida. Quando diz que acabou o teu ministério, que acabou a tua vida espiritual, que está esfriando, que não vai ter jeito de ter o casamento, começa a profetizar a bênção, começa a profetizar a cura. Usa essa boca para abençoar. Tira palavras negativas aí do seu pensamento, dessa caraminhola, porque coisa que nós mais fazemos é deixar esses pensamentos, né, ruins tomarem conta de nós. E aí eles dominam a nossa mente. E depois que dominam a nossa mente, saem aquelas palavras que não são tão benditas assim. Às vezes tão malditas. Queria tanto que o marido voltasse para Jesus. Queria tanto que o esposo se libertasse. Queria tanto que o marido te desse atenção e carinho. Pois é. E ele te leva para lá, te leva para cá, tá sendo carinhoso, comprando rosa. Tô dando exemplos aqui, o que tá vindo na minha mente, o que o Senhor tá colocando no meu coração. Aí você já começa a achar caraminhola, né? Como dizia minha avó, ver fio de cabelo em ovo. Tempestade num copo d'água. Ô, menina, para essa tarde hoje, para esse finalzinho de tarde e para um pouquinho e pensa, viu? Afinal, as coisas estão indo tudo do jeitinho, não talvez que você queira, tenha planejado e imaginado, mas do jeitinho que Deus quer, para ser designado, para ser próspero, para ser bênção para você e para sua família. Olha, tira essas palavras negativas e começa a olhar que a obra está sendo feita. Estamos em obra. Amém? Fica com essa palavra essa tarde. A paz a todos. Deus abençoe.